Olá pessoal, Deus te abençoe, viu? Obrigado por você que está aí agora, meu irmão, minha irmã, assistindo esse vídeo. E também quero agradecer a Deus que já estamos chegando quase a 500 inscritos. Vamos lá chegar a 1.000, 2.000, vamos aumentando aí para que a gente continue aqui gravando conteúdos bons para você assistir e ficar inteirado, tá? Com as notícias que estão por aí rodando e essas notícias chegam aqui no canal. Eu quero dizer para vocês nessa gravação aqui, irmãos, que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje sobre a idolatria, né, de um ex-presidente. Gente, como esse povo idolatrou esse presidente. Por isso que Deus o tirou do trono. Irmão, toda a glória é para Deus. Não tem como a gente adorar o homem. O homem nada pode fazer pela gente. Se Deus não mandar a chuva, se Deus não mandar o sol, se Deus não mandar os alimentos, quem é que vai mandar? Quem governa esse mundo é Deus. Quem governa esse planeta é Deus. Então, hoje, a gente vai ver aí um pastor que estava no podcast falando sobre a perseguição que ele passou por causa desse presidente que o povo idolatrou. Gente, só tem um que tem que ser idolatrado, só tem um que tem que ser amado, admirado, tá? Só tem um que temos que servir. Esse é Deus, esse é Jesus Cristo, nosso Messias. Então veja bem, irmãos, o que aconteceu, tá? A gente vai soltar pedaço por pedaço aí e vamos ponderar. Nós vamos analisar tudo, ponto por ponto, e você vai ver, tá, que a maioria do povo que foi enganado. Ah, eu sou da direita. Não, você é da esquerda. E, gente, tá bom? Quando Deus quer abençoar e levantar alguém, ele faz como fez com José. Ele levou José da cadeia para o palácio de Faraó e fez José ser governador do Egito. Então, só um ponto aqui. Você está vendo que a que ponto foi chegar a igreja, gente? A que ponto foi chegar a igreja? A que ponto foi chegar a igreja? A que ponto? Você vê, irmão, sabe o que eu estou analisando? Você bota um idólatra em cima do púlpito. Tá? O líder religioso é amigo e conselheiro presidencial de Bolsonaro. E a dupla acabou transformando a celebração em um comício político a poucas semanas da eleição. Temos um propósito aqui na Terra e devemos fazer da melhor maneira possível. Não é fácil. Para mim, seria muito mais fácil estar do outro lado da esplanada, mas preferimos ficar ao lado da nossa consciência, da nossa crença e desse povo ao qual eu devo lealdade. Bolsonaro conta com um forte apoio entre os evangélicos, público que, segundo Malafaia, vai influenciar as eleições. Nós vamos influenciar, sim. Nós somos cidadãos desse país, somos cidadãos como qualquer. Se sindicalista influencia, se socialista influencia, se comunista influencia, nós vamos influenciar, sim. Nós não estamos aqui votando por causa de um homem, nós estamos votando, sabe por causa de quê? Por causa de princípios e valores. E nós não vamos abrir mão de princípios e valores. Desculpa falar assim, usando a Bíblia para se eleger, usando as igrejas para se eleger, tá? Esses pastores também que apoiou, um monte de pastor com jogada política, com interesse político, e dividindo as famílias. Irmão, teve pessoas que se separaram do seu casamento por causa de política, por causa de esquerda, de direita. Pessoas que, por falta de visão espiritual, brigavam com seu próprio irmão. Um pastor presbiteriano muito famoso ligou para mim dizendo o seguinte: se você votar no PT, acabou seu ministério no Brasil.
Acabar o ministério significa que você não vai ter espaço para congresso, não vai vender livros, nada. Você não vai ser mais chamado para nada nesse país. O protestantismo brasileiro está vivendo o maior racha de toda a sua história. Famílias foram destruídas. Pessoas abandonaram igrejas nas quais congregavam há 10, 15, 20 anos. Amizades desfeitas. Porque, primeiro, não houve um respeito ao pluralismo. Como que você vai esperar unanimidade em economia política dentro de uma igreja, de uma instituição? Como você pode esperar isso de uma igreja? Então, houve uma falta de respeito. Segundo lugar, a imposição de uma pauta. E o pior, como esse apoio foi hegemônico, os que não concordavam, eles chegaram à conclusão que havia enlouquecido. As pessoas mandavam mensagem para mim dizendo: Antônio, obrigado por você ter se posicionado, porque eu cheguei às raias de acreditar que eu havia enlouquecido, porque ao ver o meu pastor, os meus amigos, pessoas que são muito caras para mim. Brigavam com a sua própria esposa, brigavam com o seu próprio parente, com o seu próprio amigo de trabalho, por causa de opinião política. E resumiu em que isso aí? Deu em que isso aí? Nada. Porque o Brasil não mudou foi nada, irmão. O Brasil continuou mesmo. Você tá entendendo? Agora, você que é amigo desse irmão que você não fala mais por causa de política, vai lá pedir perdão para ele. Vai pedir perdão para essa mulher que você humilhou. Vai pedir perdão para esse rapaz que você humilhou, para essa igreja que você falou que essa igreja não apoia fulano, não apoia Bolsonaro. Então, ó, não vem aqui não. Não faça isso. Não faça isso. Tem um vídeo agora que eu vou soltar daqui a pouco, depois dessa fala desse irmão, do pastor Antônio de Paula, tá? Lá do Rio de Janeiro, ele é do Rio de Janeiro. E ele fala uma verdade sobre Bolsonaro. E ele era um fanático por Bolsonaro. E acredito mais ainda, acredito que o anticristo, quando surgir, não surgirá da esquerda, ele surgirá da direita. Aí o senhor quebra a nação brasileira. Vem cá, um partido que faz apologia ao aborto, um partido que faz apologia a essa agenda woke, que tem a ideia de transformar o ser humano em animais, um partido que faz apologia a tudo que é contra os valores e princípios bíblicos, não será esse partido que vai montar o cenário para o governo do anticristo? Será pessoas da direita, politicamente falando? Vamos lá. Eu sei que nesse exato momento a sua rede social deve estar louca agora, né? Até porque muitos me acusam de ser o mais novo comunista gospel, porque eu estive lá no Palácio do Planalto e orei pelo Lula. Mas esse é outro tema. O pastor Anderson Silva tem uma frase que eu anotei, que ele diz assim, ele afirma: não se iluda, o anticristo é conservador. Aí ele diz assim: podemos ser enganados pela semelhança, ou seja, aqueles que parecem conosco, mas jamais seremos enganados pela diferença, ou seja, a esquerda. O grande problema, e aí eu vou entrar numa polêmica aqui, cristãos estão confundindo o evangelho de Deus com a direita conservadora. A direita conservadora é uma manifestação ideológica política que nada tem a ver com o evangelho do Senhor Jesus. Quando eu digo que o anticristo virá como uma figura conservadora, é porque Jesus disse em Mateus 24, que, se possível, ele enganaria até os escolhidos. Ora, como que alguém da esquerda, com uma política esquerdista, progressista, vai me enganar? Não me engana. Mas quem chega falando Deus, pátria e família, pode me enganar. Quem chega dizendo que defende os valores da família tradicional, pode me enganar. Quem diz que é a favor da vida desde a sua concepção, pode me enganar. O anticristo é tão conservador que ele vai enganar os judeus, ele vai enganar cristãos, ele vai iludir muitas pessoas. Por quê? Porque ele terá um estereótipo admissível
pela sociedade. E a sociedade, na sua grande maioria, a sociedade mundial, ela é uma sociedade conservadora. Portanto, a esquerda, ela destrói publicamente os valores que a igreja revela ao mundo. Portanto, o anticristo vindo de lá, ele não vai me enganar, de maneira nenhuma. Agora, quando o anticristo surge dentro de um cenário de moralidade, é fácil de enganar, inclusive, os escolhidos e os eleitos, conforme a Bíblia diz. Eu tenho sido um arauto nesses últimos dias. Tá? Ele era um fanático pro Bolsonaro, gente. Eu não tô aqui, gente, olha só, eu não tô aqui contra o Bolsonaro. Eu não tô aqui contra a visão dos bolsonaristas, não. Eu tô defendendo o Brasil, tá bom? Eu tô aqui falando pelo povo brasileiro, por aqueles irmãos que estão desempregados, por aquela família que está em busca de um emprego, de uma faculdade para o seu filho, tá bom? De um salário mínimo digno. Você sabia que o salário ficou 4 anos na época do Bolsonaro se aumentar? Tá? Eu não estou aqui falando para ganhar negócio de política, nada disso, votos, nada disso. Nem ganhar ponto político. Estamos analisando que nós, protestantes, não temos que dividir opiniões de famílias, de ficar brigados por causa desse homem, não, irmão. Tá? Nós temos que ficar firme com Jesus. O nosso Deus é o dono da igreja. Nós somos a igreja. Então, eu não posso ficar contra o meu irmão, porque o irmão votou no PT, porque o meu irmão votou não sei em quem. Eu não posso ficar, tá bom, eu gosto do Bolsonaro. E aí, fica com a sua vontade própria. O voto é secreto. Entendeu? Mas tem muitas pessoas que querem arrumar confusão porque acham que o Bolsonaro é o salvador da pátria. Que salvador de quê? Salvador é Jesus. Você está entendendo? Salvador é aquele operário que sai de madrugada, irmão, para ganhar um salário mínimo. Esse aí é o herói. Esse aí que faz o Brasil andar. Você está entendendo? Eu cheguei a ouvir aí esse ministro que estava cuidando da economia, esse Paulo Guedes, falar que pobre não pode ir para a Disneylândia. Que... Não tem negócio de juros a 1,80. Não tem negócio de câmbio a 1,80. Vai exportar menos... substituição de importações, turismo, todo mundo indo para Disneylândia, empregado doméstico para Disneylândia, uma festa danada. Mas peraí, vai passear ali em Foz do Iguaçu. Vai... O pobre tem que andar aqui no Brasil, pobre pode ir para onde ele quiser, contanto que ele seja trabalhador e honesto, não rouba ninguém. Você está entendendo? Nosso país é laico, nós temos que decidir em quem vai votar por vontade própria e o voto é secreto. Você está entendendo? Então, irmão, ficou aí uma família dividida para um lado, gente brigando para o outro, por causa de Bolsonaro. Vamos continuar vendo o vídeo aí? Deixe os seus comentários. Teve um pastor aí que não vai mais no Nordeste, não. Entendeu? Aliás, ele não é do Nordeste, não. Ele foi pregar no Nordeste e falou que nunca mais volta porque os cearenses votou no Bolsonaro, no Lula. Porque os cearenses votou no Lula. Tem nada contra nenhum irmão que nasceu no Nordeste. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Nunca mais eu gasto 1 centavo no Nordeste. Nunca mais eu vou no Nordeste. No domingo eu falei aqui que eu iria na convenção, na Assembleia da Ordem dos Pastores, para falar. Eu vou esperar quando a Assembleia da Ordem for em outro lugar. Não vou gastar 1 centavo com nenhum hotel no Nordeste. Não vou comer em nenhum restaurante do Nordeste. Não vou comprar nada do Nordeste. É um povo que estão lá, preguiçosos, porque os que não são vieram embora, para cá, vieram trabalhar. Nordestino é preguiçoso, e gosta de viver da migalha. Não é para você sentir ódio, não é nordestinofobia, não tem nostidofobia, sei lá o quê, fobia. Não estou com fobia de nordestino. Só que a grande verdade é essa. É um povo que gosta de migalhas. Olá, amigos. Está acabando aqui a Maratona do Rio, né? Gritou golpista. Só tem um almoço aqui, ó. Então, o almoço que tá o Lula, natural, normal. E eu estou oferecendo aqui de graça um almoço para os eleitores do Lula. Tem que ter pouco, né? Mas aqui eu faço. Vamos dar por 50 almoçar aí. Eleitor do Lula, como acabou a mortadela,
Sobrou um capim pra vocês aí, tá legal? Você votou no Lula, gente. Aonde vai parar esse mundo, rapaz? Aonde vai parar, sabe, esse povo? Me desculpe. Sabe, com a mente tapada, cegos. Você tá entendendo? Gente, como que uma pessoa sobe no púlpito da igreja, faz 1000 promessas e tudo que fez não cumpriu? Não cumpriu. Quem o tirou foi o próprio Deus. Quem arrancou ele dali não foi nada de urna, que fala, furtaram as urnas. Para de mentira. Porque se fosse assim, quando o Lula estava preso, o Haddad ganhava. Se as urnas fossem fraudulentas, o Haddad ganhava dele. E ponto final, quem ganhou foi o Bolsonaro. E depois perdeu porque não fez uma boa gestão, irmão. O povo não é bobo mais não, o povo acordou. Você está entendendo? Eu quero dizer para vocês, continue curtindo aqui o canal, se inscreva no canal, fique com Deus, Deus abençoe, tamo junto.